O milionário encontra a mendiga negra dormindo na varanda e fica tentado a tocar. Era uma noite quente de verão. A brisa suave do mar balançava levemente as palmeiras em volta da mansão de Samuel. Ele, um milionário solitário, desceu as escadas de mármore com um copo de uísque em mãos. As luzes da casa brilhavam como estrelas na noite clara. Mas seu coração estava mais pesado do que o habitual. Olhando para o horizonte, notou uma sombra na varanda. Intrigado, aproximou-se. Ao se aproximar, seu coração acelerou. Era Tiane, a nova babá de seus filhos, que ele mal conhecia. Estava adormecida em uma espreguiçadeira, a pele dela brilhando sob a luz da lua. O contraste entre a suavidade da brisa e a intensidade daquele momento torturava seus pensamentos. Uma sensação estranha tomou conta dele, algo que não sentia há muito tempo. Um impulso de carinho, de querer tocá-la, de acordá-la. Mas uma voz em sua cabeça gritou: "Não faça isso!" Samuel sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Remexeu-se dentro da mente, lutando contra memórias antigas de uma infância marcada por preconceitos e olhares desaprovadores. Ele se lembrou dos sussurros que ouvia na escola sobre pessoas como Tiane e de como isso havia moldado suas crenças. Ele sempre se viu acima de tudo isso. Um homem de sucesso, mas agora, diante daquela mulher, ele se sentia vulnerável. Isso é diferente, pensou. Era mais do que uma simples atração. Era um dilema moral que o colocava no limite entre o que desejava e o que a sociedade esperava dele. Tiane se mexeu e ele recuou um pouco, como se tivesse sido pegado em flagrante. O silêncio da noite agora parecia ensurdecedor, como se as ondas do mar parassem de quebrar. Ele sentiu um frio na espinha e fechou os olhos, tentando afastar a confusão que se formava na mente. O desejo por Tiane era avassalador, e ao mesmo tempo a pressão da ex-esposa, que ainda tinha influência em sua vida e nos filhos, era um escândalo. O mundo estava prestes a julgá-los. Ele olhou para os filhos e sentiu uma tristeza profunda. A sociedade não se importava com a verdade. Se importava com a aparência, com a história que poderia ser contada. Samuel se sentiu perdido. Entre o que seu coração queria e as responsabilidades que lhe eram impostas, sua vida agora se tornava um tabuleiro de xadrez complicado, onde cada movimento poderia custar tudo. Enquanto a verdade balançava entre eles, Tiane guardava um segredo que poderia mudar suas vidas para sempre. Ao olhar novamente para ela, mesmo dormindo, ele percebeu que a conexão era mais profunda do que ele imaginava. O que ele faria agora? Como poderia decidir entre seguir seu coração ou cumprir seu papel? O que realmente significava amar e se conectar? O futuro era agora uma incógnita. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao olhar novamente, era uma mensagem de sua ex-esposa, Clara. Precisamos conversar. Tem algo que você precisa saber. Os olhos dele se arregalaram. O que poderia ser tão urgente? Como se respondesse a um instinto, ele digitou rapidamente: "O que aconteceu?" O silêncio se arrastou até que a resposta chegou. "É sobre Tiane. Fui eu quem a trouxe para perto. Eu sabia que você não iria perceber." Um calafrio percorreu sua espinha. O que Clara queria dizer com isso?
A imagem de Tiane adormecida na espreguiçadeira dançava em sua mente, misturando-se a flashes do passado. Ele lembrava de Clara manipulando situações, sempre em busca de controle. Samuel respirou fundo, a garganta apertada. O que mais Clara tinha que contar? Olhando novamente para Tiane, ele percebeu que tudo na vida parecia um jogo cruel de marionetes e cordas invisíveis. Aquela mulher, a quem ele começava a se sentir atraído, estava ligada à sua vida de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. De repente, um grito atravessou a noite, cortante e agudo. O eco do som pulsou em seu coração como um tambor. Ele correu em direção à origem, uma sombra se contorcendo à beira da piscina. Quando chegou lá, viu um homem em pé, segurando sua câmera, um sorriso perverso nos lábios. "Oi, Samuel, posso te ajudar?" Ele zombou, os olhos malignos brilhando em meio à escuridão. Era um repórter. "Acha que vai escapar desse escândalo? Eu tenho tudo o que preciso." A adrenalina disparou em suas veias. Ele deu um passo à frente, o uísque ainda em sua mão trêmula. "O que você quer?" perguntou a voz rouca, cheia de raiva e medo. O homem apenas deu uma risada. "Quero que você entenda que tudo que você mais ama pode se virar contra você. Tiane, Clara, seus filhos, todos eles são o preço que você vai ter que pagar." Em um impulso cego, Samuel avançou, agredindo o homem sem pensar. Mas, como se o tempo tivesse parado, um lampejo de clareza atravessou sua mente. Ele estava prestes a se perder ainda mais em um labirinto de mentiras e vinganças. O que tinha acontecido até agora? Como tudo se entrelaçava! Nesse instante, uma luz piscou no rosto do repórter. Ele havia acionado um flash, capturando a cena. Samuel parou, olhando o homem nos olhos. A possibilidade de um novo escândalo, de escândalos ainda maiores, e o que poderia significar para seus filhos. Ele sentiu um nó na garganta, e a imagem de Tiane se apagou em sua mente. O que ele estava fazendo? Aquela era uma guerra psicológica, e ele estava no meio da linha de frente. O repórter, sorrindo debochado, já sabia que tinha uma história explosiva em mãos. Desesperado, Samuel retirou-se, recuando até a varanda. Ele precisava tomar uma decisão, lutar pela verdade ou se entregar ao que o mundo esperava dele. Nesse momento, ele percebeu que Tiane não era apenas uma babá. Ela era parte de um enredo muito mais complexo. O que mais ele ainda não sabia? As peças desse quebra-cabeça estavam se movendo, e ele sabia que, se não agisse rápido, tudo o que lhe era caro poderia ser perdido para sempre. O futuro estava em jogo, e a tensão se intensificava com cada segundo que passava. Samuel recuou, ainda sob o peso da ameaça. O repórter permanecia ali, com aquele sorriso de quem tinha o mundo nas mãos. O silêncio da noite foi quebrado por um som abrupto, o ladrão de sua paz, o eco de um celular tocando. Mas não era o dele. Era Tiane, que acabara de acordar de seu sono profundo, a expressão confusa enquanto olhava ao redor. Seu olhar encontrou Samuel, e uma preocupação imediata tomou conta do seu rosto. "Samuel, o que está acontecendo?" A doce voz dela cortou o ar. Mas ele não podia responder. Ele estava paralisado. O repórter, percebendo a nova presença, focou a câmera nela. "Olha só, que temos aqui, hein?" A frieza de sua voz era como uma faca. "Saia!" Samuel gritou, o coração batendo acelerado.
O desejo de protegê-la, de afastar aquele ser, se sobrepunha à sua lógica. Tiane tinha se levantado, agora completamente alerta. Ela percebeu a tensão no ar, e seus olhos se arregalaram. A presença do repórter, ainda em pé à beira da piscina, se transformava em uma sombra em sua mente. O que ele sabia? O que Clara tinha feito? As perguntas giravam na cabeça, enquanto ele tentava manter o foco. Mas a situação se intensificou. O tamanho da ameaça não era apenas o escândalo. Um barulho ecoou e uma sombra se aproximou, cortando a escuridão. Samuel viu um grupo de pessoas se aproximando, e os flashes de câmeras acenderam o caminho. Ele se virou, em choque. Estão filmando tudo! O repórter começou a rir, sua voz maligna flutuando na noite. É isso! O show vai começar! Mas não era só isso. Uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era Clara. Ela estava ali. E a surpresa não poderia ser maior. O olhar dela transbordava uma mistura de vitória e desdém. Samuel, querido! A forma como ela chamou seu nome era um veneno disfarçado de doçura. Ele sentiu um golpe no estômago. O que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios como um grito desesperado. A tensão era palpável. Atrás de Clara, os repórteres choravam por mais informações, como abutres em busca de carne fresca. Então, Clara sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Eu tenho algo para você, algo que vai mudar tudo. Sua voz estava carregada de um tom melodramático, quase cômico. Samuel sentiu um frio percorrer sua espinha. Enquanto isso, Tiane olhava de um para outro confusa, o coração batendo rápido. Ela sentia que algo estava muito errado, que o mundo estava desmoronando ao seu redor. E então, Clara, com um gesto dramático, levantou a mão. Você se lembrará desse dia como o início de sua queda. Um grito inesperado rompeu a tensão. Samuel se virou para trás. Era um dos filhos. A criança que havia saído sem que ninguém percebesse estava ali, com lágrimas nos olhos. Papai, o que está acontecendo? A visão do filho provocou um choque em Samuel. Um desespero tão profundo que ele mal conseguiu respirar. A face do repórter se iluminou. Olha só! O milionário e seu filho perdido. Que cena! Ele capturava cada detalhe, cada emoção crua em sua câmera, como se fosse um pichote em busca de fama. Clara, com um olhar triunfante, se virou para Tiane. Você não achou que poderia simplesmente entrar na vida dele e roubar sua atenção, não é? Como uma babá qualquer. As palavras dela eram venenosas. O escárnio estava ali, cruel e preciso. Samuel, sem palavras, sentiu a gravidade do momento. Tiane estava chocada, mas algo dentro dela começou a se mover. Não é o que você pensa, tal. Tiane finalmente conseguiu falar, tentando defender-se, mas o desespero estava estampado em seus olhos. E então, em uma reviravolta devastadora, Clara soltou a bomba. Tiane, você não é apenas uma babá. Você é a irmã dele? O mundo de Samuel parou. Tudo ao seu redor desabou em um instante. Ele sentiu a realidade se desvanecer. O que você está dizendo? Ele mal conseguiu absorver aquelas palavras. O olhar de Tiane se transformou em horror. Samuel! Ela sussurrou, com a voz embargada. O que ela quer dizer? Ela está mentindo! Ele gritou, desesperado. Mas a certeza nas palavras de Clara martelava sua lógica. O que era verdade? O que era mentira? Os rostos de todos se mesclavam em um borrão de confusão e dor.
As nuvens escuras pairavam sobre eles, cada resposta se perdendo em um abismo de incertezas. Cada olhar trocado carregava um peso que nenhum deles estava preparado para suportar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que ela significaria? O futuro deles parecia mais obscuro a cada instante, enquanto o repórter sorria, pronto para capturar o colapso de uma vida que se desintegrava diante de seus olhos. Samuel estava paralisado, o coração batendo forte enquanto a revelação de Clara ecoava em sua mente. Era uma realidade insuportável. Tiane, a mulher que lhe despertava sentimentos há tanto tempo enterrados, podia ser sua irmã? As palavras de Clara cortaram o ar, deixando um vácuo de incerteza e choque. Tiane se afastou um pouco, a expressão em seu rosto uma mistura. A dúvida na voz dela era palpável, e o olhar de Samuel refletia sua própria angústia. Clara avançou, o sorriso agora transformado em uma expressão de triunfo. Você sempre quis acreditar que estava acima de tudo, não é, Samuel? Mas a verdade é uma coisa caprichosa. Clara era como um maestro em meio àquela orquestra de caos, regendo tudo com suas palavras venenosas. Um murmúrio começou a se espalhar pela multidão. Os repórteres, famintos por um furo, capturavam cada momento da cena. Cada flash era como um lembrete cruel da realidade se desenrolando diante deles. Samuel sentiu o sangue subir à cabeça. Tudo o que ele mais amava estava prestes a ser exposto. Samuel! O grito da sua criança soou distante, apesar da proximidade. O pequeno estava assombrado, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto olhava para todos sem entender o porquê de tanta confusão. E Samuel, em um momento de pânico, percebeu que não poderia permitir que a verdade os destruísse. Não da maneira que Clara queria. Mas e Tiane? O que aquele segredo significava? Antes que pudesse agir, um som ensurdecedor cortou a tensão. Uma explosão. O vidro da janela da sala se estilhaçou, estourando em pedaços. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções. A cena virou um caos absoluto e todos perderam a noção do que estava acontecendo. Samuel instintivamente puxou Tiane para perto, protegendo-a com o próprio corpo. O repórter estava de joelhos, desesperado, tentando pegar a cena, mas fugiu para o lado, horrorizado. Outras pessoas se encolheram, mas Samuel não viu mais nada além de Tiane. O que era aquela explosão? Ele precisava saber. Enquanto atendiam aos feridos e a multidão se dispersava, uma figura emergiu da penumbra. Era um homem alto, com uma jaqueta escura que cobria sua silhueta. Ele se aproximou, os olhos fixos em Samuel. Você precisa saber a verdade, Samuel. Clara não é quem você pensa que é. A voz dele era grave, como um trovão em meio àquela confusão. Samuel sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? A urgência em sua voz era palpável. O homem hesitou um momento antes de continuar. Ela tem um passado obscuro, algo que envolve Tiane, e os dois estão mais conectados do que você imagina. O coração de Samuel disparou. Ele estava prestes a questionar mais, mas a multidão se agitou, as sirenes de emergência começando a soar ao fundo. A cena se tornava uma combinação de gritos e confusão. O repórter, que antes se divertia, agora parecia assustado. E em meio à corrida, deixou cair a câmera, um ângulo fugindo de seu controle. E Tiane, ainda colada a Samuel, olhou para ele com um olhar perdido. O que está acontecendo, Samuel? A vulnerabilidade na voz dela era devastadora. O homem da jaqueta se afastou lentamente, um aviso nos olhos. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E assim,
Com o coração a mil e a mente repleta de perguntas, Samuel decidiu. Ele precisava saber o que era real. Não podia confiar em Clara, mas também não podia deixar Tiane ao acaso. O que mais ela poderia saber? E a verdade sobre sua conexão poderia ser mais sombria do que ele jamais imaginou. No meio do caos, uma nova determinação cresceu dentro dele. Ele ainda tinha seus filhos, ainda tinha Tiane. E por mais que tudo parecesse desmoronar, ele não permitiria que a história terminasse naquele momento. Com a adrenalina pulsando nas veias, Samuel tomou a mão de Tiane e fez uma promessa silenciosa. Eles dois descobrirão a verdade. Mas preço? Que preço eles teriam que pagar? As consequências desse dia ainda tinham muito a revelar. Samuel estava paralisado, o coração batendo forte, enquanto a revelação de Clara ecoava em sua mente. Era uma realidade insuportável. Tiane, a mulher que lhe despertava sentimentos há tanto tempo enterrados, podia ser sua irmã? As palavras de Clara cortaram o ar, deixando um vácuo de incerteza e choque. Tiane se afastou um pouco, a expressão em seu rosto uma mistura de confusão e horror. Samuel, isso não pode ser verdade. Você confia nela? A dúvida na voz dela era palpável, e o olhar de Samuel refletia sua própria angústia. Clara avançou, o sorriso agora transformado em uma expressão de triunfo. Você sempre quis acreditar que estava acima de tudo, não é, Samuel? Mas a verdade é uma coisa caprichosa. Clara era como um maestro em meio àquela orquestra de caos, regendo tudo com suas palavras venenosas. Um murmúrio começou a se espalhar pela multidão. Os repórteres, famintos por um furo, capturavam cada momento da cena. Cada flash era como um lembrete cruel da realidade se desenrolando diante deles. Samuel sentiu o sangue subir à cabeça. Tudo o que ele mais amava estava prestes a ser exposto. Samuel! O grito da sua criança soou distante, apesar da proximidade. O pequeno estava assombrado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto olhava para todos, sem entender o porquê de tanta confusão. E Samuel, em um momento de pânico, percebeu que não poderia permitir que a verdade os destruísse. Não da maneira que Clara queria. Mas e Tiane? O que aquele segredo significava? Antes que pudesse agir, um som ensurdecedor cortou a atenção. Uma explosão! O vidro da janela da sala se estilhaçou, estourando em pedaços. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções. A cena virou um caos absoluto, e todos perderam a noção do que estava acontecendo. Samuel instintivamente puxou Tiane para perto, protegendo-a com o próprio corpo. O repórter estava de joelhos, desesperado, tentando pegar a cena, mas fugiu para o lado, horrorizado. Outras pessoas se encolheram, mas Samuel não viu mais nada além de Tiane. O que era aquela explosão? Ele precisava saber. Enquanto atendiam aos feridos e a multidão se dispersava, uma figura emergiu da penumbra. Era um homem alto, com uma jaqueta escura que cobria sua silhueta. Ele se aproximou, os olhos fixos em Samuel. Você precisa saber a verdade, Samuel. Clara não é quem você pensa que é. A voz dele era grave como um trovão em meio àquela confusão. Samuel sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? A urgência em sua voz era palpável. O homem hesitou um momento antes de continuar. Ela tem um passado obscuro, algo que envolve Tiane. E os dois estão mais conectados do que você imagina. O coração de Samuel disparou. Ele estava prestes a questionar mais, mas a multidão se agitou, as sirenes de emergência começando a soar ao fundo. A cena se tornava uma combinação de gritos e confusão.
O repórter, que antes se divertia, agora parecia assustado e, em meio à corrida, deixou cair a câmera, um ângulo fugindo de seu controle. E Tiane, ainda colada a Samuel, olhou para ele com um olhar perdido. O que está acontecendo, Samuel? A vulnerabilidade na voz dela era devastadora. O homem da jaqueta se afastou lentamente, um aviso nos olhos. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Em um instante, Samuel virou a cabeça, tentando localizar Clara na multidão. Mas em vez dela, o que viu o deixou paralisado de choque. Clara caía, como se tivesse sido empurrada. O olhar dela se transformou em um grito silencioso, enquanto algo brilhante refletia sob as luzes. Samuel correu em direção a ela, mas um frio percorreu sua espinha quando percebeu a faixa de sangue ao redor de seu pescoço. Clara estava gravemente ferida. Samuel, ela sussurrou, dificuldade em respirar. Eu não. Tiane se aproximou, horrorizada. Mas Samuel o que viu assegurar foi um pequeno frasco quebrado no chão. As vidraças em pedaços. O que aconteceu? O desespero tomou conta dele. Clara, quem fez isso? Clara olhou para Tiane, uma expressão de horror misturada com realização. A verdade, Samuel. A verdade pode custar mais do que eles querem que você saiba. Ela então mergulhou no silêncio, os olhos se fechando lentamente. O chão parecia cair sob seus pés. Tiane, agora tremendo, segurou Samuel pela mão. O que foi isso? O que ela estava tentando dizer? O pânico e a confusão eram palpáveis. Nesse momento, uma sombra se projetou à distância. Samuel ergueu o olhar e seu estômago se revirou. Um homem que não conhecia surgiu. Precisamos ir agora, não há tempo! A urgência dele disparou alarmes em todos os sentidos. E antes que pudesse processar tudo, um anúncio ecoou. A segurança está a caminho. Todos devem deixar o local imediatamente. A multidão começou a dispersar. Mas Samuel hesitou. Ele virou-se para Tiane. Iremos juntos, Samuel afirmou, já puxando-a. Mas como se o destino tivesse outro plano, a multidão o separou e o homem sombrio simplesmente sumiu em meio ao caos. Samuel, perdido enquanto corria em busca dela, a imagem de Clara caindo pairava em sua mente, um lembrete cruel do que estava em jogo. Ele precisava desesperadamente saber a verdade, e as peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente. Mas a pergunta gritante ecoava em sua mente. O que mais eles esconderiam? Samuel estava paralisado, o coração batendo forte enquanto a revelação de Clara ecoava em sua mente. Era uma realidade insuportável. Tiane, a mulher que lhe despertava sentimentos há tanto tempo enterrados, podia ser sua irmã? As palavras de Clara cortaram o ar, deixando um vácuo de incerteza e choque. A multidão ao redor parecia um borrão, o som dos gritos e das sirenes se misturando numa cacofonia aterrorizante. Tiane, horrorizada, recuou um pouco, as mãos cobrindo o rosto, como se pudesse afastar a verdade com aquele gesto. Não! Isso não pode ser verdade! A agonia na voz dela era palpável. Samuel, você precisa me ouvir. Clara insistiu, a fragilidade em sua voz se transformando em uma determinação inesperada. Você não tem ideia do que realmente está em jogo. Pode não ser só a verdade que está em risco, mas a vida de todos nós. Samuel sentiu o nó na garganta apertar cada vez mais. A imagem de seus filhos, a inocência deles, vinha à sua mente como um soco no estômago. Ele se virou para Clara, seus olhos ardendo de confusão e raiva. O que você fez, Clara? O que você sabe? Antes que pudesse obter uma resposta, uma explosão retumbou novamente. Mais perto agora. O chão tremeu sob seus pés e um grito cortou o ar. Samuel virou-se na direção do som, seu coração disparando. Olhou de novo para Tiane, mas não a viu mais.
A multidão, que antes parecia uma plateia, estava em pânico, correndo em todas as direções. Samuel conseguiu vislumbrar 2 homens. Um deles armada, apontando agressivamente para um grupo de repórteres. Saia do caminho! Isso não é lugar para vocês! O caos tomou conta, e os repórteres, agora mais medrosos que antes, retrocederam, suas câmeras tremendo em suas mãos. Samuel, onde você tá? A voz de Tiane ecoava pela confusão, mas ele não tinha como perceber de onde vinha. Ao mesmo tempo, Clara, ainda no chão, parecia estar se perdendo entre o medo e a decisão. É isso que eu queria te mostrar, Samuel. Não era você que estava em perigo. Eram os nossos filhos. As palavras dela, algumas como uma súplica e outras como um aviso, penetram em sua mente como espinhos. O que você quer dizer? A dúvida divergente deslizou de seus lábios, o que mais Clara tinha a esconder. Nesse instante, um cortejo de barulho abrupto tomou conta do ambiente. Samuel se virou e viu que o homem de jaqueta escura que havia se aproximado antes, agora estava cercado por pessoas. Sua postura agressiva e defensiva, doando-se aos olhares aterrorizados. Isso é maior do que vocês pensam. Vocês não podem ficar aqui. E enquanto ele gritava, a tensão no ar se palpava, pesada. De repente, o homem fez um gesto, e uma nuvem de fumaça encheu o ar. Samuel, em fúria de adrenalina, agiu por instinto. Ele precisava encontrar Tiane. O que estava acontecendo? O que era aquela fumaça e por que todos estavam correndo? A visão de Clara caindo, o desespero no olhar de Tiane. Tudo girou em sua mente. Mas o homem com a jaqueta não parou. Ele começou a correr e as pessoas, sem saber como agir, começaram a segui-lo, como marionetes em um espetáculo macabro. Samuel hesitou, então decidiu. Ele correria atrás da verdade. Na correria, outro grito ressoou. Papai! Era a voz de seu filho. Algo nele se rompeu. O desespero se apoderou e, em meio a tudo, ele encontrou Tiane. Ela estava de pé, tremendo, e a conexão entre eles se tornou imediata. Samuel, o que está acontecendo? Ele segurou seu rosto, procurando pelos olhos dela um sinal de esperança. Mas a resposta da fumaça tornou-se uma parede opaca entre eles. Então, ouviu-se outro barulho estrondoso, algo pesado caindo. O chão vibrou e Samuel notou que uma parte da estrutura da mansão começava a desmoronar. As sombras dançavam nas paredes. Vamos! Precisamos sair! Samuel gritou, puxando Tiane. Mas antes que conseguissem se mover, o homem da jaqueta se virou para eles. E o olhar que ele lançou era de puro desespero. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. E assim, em meio ao caos, a verdade estava prestes a estourar como um balão sob pressão. O que quer que fosse permanecia nas sombras, pronto para ser revelado. Mas a pergunta era, eles poderiam lidar com o que vinha pela frente? O pavor na mente de Samuel indicava que nem havia como reverter a situação. Eles estavam a um passo de uma revelação que mudaria tudo. Samuel estava paralisado, o coração batendo forte, enquanto a revelação de Clara ecoava em sua mente. Era uma realidade insuportável. Tiane, a mulher que lhe despertava sentimentos há tanto tempo enterrados, podia ser sua irmã? As palavras de Clara cortaram o ar, deixando um vácuo de incerteza e choque. A multidão ao redor parecia um borrão, o som dos gritos e das sirenes se misturando numa cacofonia aterrorizante. Tiane, horrorizada, recuou um pouco,
as mãos cobrindo o rosto, como se pudesse afastar a verdade com aquele gesto. Não! Isso não pode ser verdade! A agonia na voz dela era palpável. Samuel, você precisa me ouvir! Clara insistiu, a fragilidade em sua voz se transformando em uma determinação inesperada. Você não tem ideia do que realmente está em jogo. Pode não ser só a verdade que está em risco, mas a vida de todos nós. Samuel sentia um nó na garganta apertar cada vez mais. A imagem de seus filhos, a inocência deles, vinha à sua mente como um soco no estômago. Ele se virou para Clara, seus olhos ardendo de confusão e raiva. O que você fez, Clara? O que você sabe? Antes que pudesse obter uma resposta, uma explosão retumbou novamente, mais perto agora. O chão tremeu sob seus pés e um grito cortou o ar. Samuel virou-se na direção do som, seu coração disparando. Olhou de novo para Tiane, mas não a viu mais. A multidão que antes parecia uma plateia estava em pânico, correndo em todas as direções. Samuel conseguiu vislumbrar 2 homens, um deles armada, apontando agressivamente para um grupo de repórteres. Saia do caminho! Isso não é lugar para vocês! O caos tomou conta, e os repórteres, agora mais medrosos que antes, retrocederam, suas câmeras tremendo em suas mãos. Samuel, onde você está? A voz de Tiane ecoava pela confusão, mas ele não tinha como perceber de onde vinha. Ao mesmo tempo, Clara, ainda no chão, parecia estar se perdendo entre o medo e a decisão. É isso que eu queria te mostrar, Samuel. Não era você que estava em perigo. Eram os nossos filhos. As palavras dela, algumas como uma súplica e outras como um aviso, penetraram em sua mente como espinhos. O que você quer dizer? A dúvida divergente deslizou de seus lábios. O que mais Clara tinha a esconder? Nesse instante, um cortejo de barulho abrupto tomou conta do ambiente. Samuel se virou e viu que o homem de jaqueta escura que havia se aproximado antes, agora estava cercado por pessoas. Sua postura agressiva e defensiva doando-se aos olhares aterrorizados. Isso é maior do que vocês pensam? Vocês não podem ficar aqui! E enquanto ele gritava, a tensão no ar se palpava, pesada. De repente, o homem fez um gesto e uma nuvem de fumaça encheu o ar. Samuel, em uma fúria de adrenalina, agiu por instinto. Ele precisava encontrar Tiane. O que estava acontecendo? O que era aquela fumaça? E por que todos estavam correndo? A visão de Clara caindo, o desespero no olhar de Tiane, tudo girou em sua mente. Mas o homem com a jaqueta não parou. Ele começou a correr. E as pessoas, sem saber como agir, começaram a segui-lo, como marionetes em um espetáculo macabro. Samuel hesitou, então decidiu. Ele correria atrás da verdade. Na correria, outro grito ressoou. Pai! Era a voz de seu filho. Algo nele se rompeu, o desespero se apoderou, e em meio a tudo, ele encontrou Tiane. Ela estava de pé, tremendo, e a conexão entre eles se tornou imediata. Samuel, o que está acontecendo? Ele segurou seu rosto, procurando pelos olhos dela um sinal de esperança. Mas a resposta da fumaça tornou-se uma parede opaca entre eles. Então, ouviu-se outro barulho estrondoso, algo pesado caindo. O chão vibrou. E Samuel notou que uma parte da estrutura da mansão começava a desmoronar. As sombras dançavam nas paredes. Vamos, precisamos sair! Samuel gritou puxando Tiane. Mas antes que conseguissem se mover, o homem da jaqueta se virou para eles. E o olhar que ele lançou era de puro desespero. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Ele estava prestes a questionar mais o que o homem tinha em mente. Mas uma verdadeira tempestade de eventos tomou conta de tudo ao redor deles. A fumaça começou a se dissipar, e uma figura emergiu no meio.
Era Clara, agora de pé, com um olhar intenso que parecia atravessar a parede do pânico. Eu não queria que você soubesse assim, mas precisávamos de você, Samuel. Preciso que vocês acreditem em mim. Não sou quem você pensa que sou. O silêncio cortante que se seguiu era tão pesado que poderia ser ouvido. Eu sou, na verdade eu sou, não sou apenas sua ex-esposa. Sou uma agente secreta. Estava infiltrada nessa família por causa do passado de vocês. Tiane, você não é apenas sua irmã. Você é a chave para algo muito maior. O quê? A realidade que ele conhecia estava se desfazendo. O que significava tudo isso? O quê? O que você está dizendo? Samuel mal conseguia processar as palavras dela. O pânico tomou conta novamente. Ele sentiu sua mente rodar. Tiane estava horrorizada e sem palavras. Enquanto os repórteres e o resto da multidão observavam a cena, ainda sem entender a magnitude do que estava acontecendo. Clara, com lágrimas nos olhos, completou. Eu trabalhei para proteger vocês até agora, mas eles não vão parar. A verdade é mais perigosa do que imagina, e se não tomássemos cuidado, todos estaríamos comprometidos. Nesse momento, a estrutura começou a desmoronar mais intensamente, como se aquilo fosse a resposta de tudo o que estava prestes a ser descoberto. Samuel agarrou a mão de Tiane, enquanto a confusão e os gritos da multidão ecoavam ao fundo. Venham! Ele gritou, mas a conexão que construíram há pouco parecia estar se desfazendo no ar. Clara estava ali, revelando tudo em meio ao caos. Mas em meio a tudo isso, quem era realmente seu aliado? O que realmente importava agora? E assim, enquanto a fumaça começava a se dissipar e a mansão ruía ao seu redor, Samuel sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Que segredos ainda estavam por vir. E quem, em verdade, ele poderia confiar. Samuel estava paralisado. Era uma realidade insuportável. Tiane, a mulher que lhe despertava sentimentos há tanto tempo enterrados, podia ser sua irmã? As palavras de Clara cortaram o ar, deixando um vácuo de incerteza e choque. A multidão ao redor parecia um borrão, o som dos gritos e das sirenes se misturando numa cacofonia aterrorizante. Tiane, horrorizada, recuou um pouco, as mãos cobrindo o rosto, como se pudesse afastar a verdade com aquele gesto. Não! Isso não pode ser verdade! A agonia na voz dela era palpável. Samuel, você precisa me ouvir. Clara insistiu, a fragilidade em sua voz se transformando em uma determinação inesperada. Você não tem ideia do que realmente está em jogo. Pode não ser só a verdade que está em risco, mas a vida de todos nós. O nó na garganta de Samuel apertava. A imagem que seus filhos, a inocência deles, vinha à sua mente como um soco no estômago. Ele se virou para Clara, seus olhos ardendo de confusão e raiva. O que você fez, Clara? O que você sabe? Antes que pudesse obter uma resposta, uma explosão retumbou novamente, mais perto agora. O chão tremeu sob seus pés, e um grito cortou o ar. Samuel virou-se na direção do som, seu coração disparando. Olhou de novo para Tiane, mas não a viu. A multidão que antes parecia uma plateia estava em pânico, correndo em todas as direções. Ele vislumbrou 2 homens armados, um deles gritando ordens para um grupo de repórteres se afastarem. Saia do caminho, isso não é lugar para vocês. O caos tomou conta e os repórteres, agora mais medrosos que antes, retrocederam, suas câmeras tremendo em suas mãos. Samuel, onde você está? A voz de Tiane ecoava pela confusão, mas ele não tinha como perceber de onde vinha. Ao mesmo tempo, Clara, ainda no chão,
parecia estar se perdendo entre o medo e a decisão. É isso que eu queria te mostrar, Samuel. Não era você que estava em perigo. Eram os nossos filhos. As palavras dela eram como lanças atravessando seu peito. O desespero se apossava dele. O que você quer dizer? Estava completamente sem palavras. Ele sentia que tudo estava girando ao seu redor. Então Clara colapsou, a expressão dela de súbito se transformando em um olhar de terror absoluto, como se tivesse visto um fantasma. A fumaça do estrondo a envolveu, mas antes disso ela conseguiu sussurrar: Samuel, cuidado. A sequência de eventos tomou um rumo acelerado. Um tremor fez o chão vibrar novamente, desta vez mais forte, e com isso um grito cortou o ar. Samuel olhou rapidamente em círculo, tentando encontrar Tiane, mas a multidão a tinha engolido. Clara, naquele momento, tornou a erguer a mão, sua expressão uma mistura de dor e súplica. Os filhos! Você precisa proteger os filhos! E então, a verdadeira reviravolta aconteceu. Um homem, com a mesma jaqueta escura que Samuel via como uma sombra nas últimas horas, apareceu do outro lado do terreno em ruínas. A visão dele mandou um calafrio pela espinha de Samuel. O homem gritou, apontando a arma diretamente para Clara. Você não deveria ter falado, Clara. O plano estava em movimento. Gritou, como se cada palavra fosse uma condenação. Samuel ficou paralisado. A incerteza o consumia. Mas o homem não era só uma figura ameaçadora. Ao olhar mais de perto, ele parecia desconcertantemente familiar. Foi então que Samuel percebeu. Era o irmão que pensou ter perdido há anos. Rafael! Ele chamou, o nome escapando de seus lábios com um misto de alívio e horror. O homem olhou para ele, um misto de dor e raiva em seu olhar. Você veio até que enfim, Rafael disse, mas seu olhar mudou rapidamente para Clara. Agora é tarde demais, Clara. A verdade vai ruir sobre todos nós. As palavras dele despencaram sobre Samuel como uma rocha. Tudo o que estava construído, a segurança que ele pensava ter, as conexões, tudo estava prestes a desmoronar. Não! Samuel rosnou, desesperado. Não pode ser verdade! Mas a expressão de Rafael dizia tudo. Mentes em colisão, segredos estavam sendo revelados e as peças do quebra-cabeça se movendo sem controle. Um estalo ressoou e mais uma explosão cortou o ar, enquanto a estrutura da mansão começava a desmoronar ainda mais. Samuel precisou agir e rápido. Ele pegou a mão de Tiane o mais rápido que pôde, tentando não olhar para Clara e Rafael, a dor estampada em seus rostos. Saia, agora! O comando potente ecoava em seus sentidos. Enquanto corriam pela saída, a realidade deles estava mudando. Havia uma linha tênue entre quem eram e quem pensavam ser. O que mais poderia acontecer? O passado estava pesando e como um fardo que todos levariam. E a pergunta que pairava no ar era clara e vibrante. Quais segredos ainda precisavam ser revelados antes que tudo se esfacelasse completamente? O futuro deles se tornava cada vez mais incerto. E cada passo em direção à saída carregava um novo peso de temor e expectativa. Samuel puxou Tiane com força, sentindo o coração disparar enquanto olhava ao redor, buscando uma saída em meio ao caos e ao desespero. Vamos, precisamos sair daqui. Ele mal terminou a frase quando um novo estrondo sacudiu o chão sob seus pés. Pedaços de vidro e tijolos começaram a cair como uma chuva mortal. A imagem de Clara, com aquele olhar de terror, queimava sua memória. Mas estava decidido a não permitir que isso os destruísse. Enquanto corriam, Samuel olhou para trás e viu Rafael, o irmão que pensou perdido, gritando para Clara. Ainda temos que acabar com isso. Eles precisam saber. Aquela frase lhe deu um choque.
como o raio rasgando o céu. Samuel nunca soube do que realmente se tratava aquela conexão. Antes que pudesse processar a frase, um grupo de homens com armas apareceram, cercando o local como uma tempestade. Parem! Um deles gritou, apontando a arma para Samuel e Tiane. A adrenalina pulsou em suas veias. Eles eram uma trapaça, prontos para tudo. Desesperado, Samuel buscou mais uma vez por Tiane, olhando fundo em seus olhos aflitos. Samuel, temos que... Tiane começou, mas uma explosão de fumaça a interrompeu. O ar fiquei pesado, quase indescritível. Viam-se silhuetas de homens correndo, e a confusão reinava. Samuel puxou Tiane para um canto, mas naquele instante tudo parecia um filme de terror. E então foi quando tudo mudaria. Com a luz ofuscando e o barulho ensurdecedor, uma figura inesperada surgiu diante deles. Era Clara novamente, mas não mais como a mulher desesperada que havia sido. Havia uma intensidade em seu olhar que congelou Samuel onde estava. Silvia! Ela gritou. O nome ecoou pela sala, e Samuel sentiu um frio na espinha. Está vendo, Samuel? Está tudo ligado! Clara exclamou, enquanto se virava para um canto escuro. Aos poucos, uma mulher emergiu. Era uma figura do passado, conhecida, fascinante e aterradora. Silvia, você não deveria estar aqui. Clara parecia mais aflita agora do que antes. O impacto a colocou em um estado de choque. E eu não deveria? Silvia retrucou com um sorriso enigmático nos lábios. Ela olhou para Samuel e, neste momento, Samuel viu nos olhos dela a verdade que estava escondida. A verdade sobre a nossa família, Samuel, não começou com você. Tudo isso é uma armadilha! As palavras dela balançaram todo o seu mundo. Ele olhou para Tiane atônito. O que ela quer dizer? Tiane questionou, e o medo se refletia em seus olhos cada vez mais. Samuel sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. Eu e Clara, nós trabalhávamos juntas, Samuel, para esconder quem somos, para esconder você. Silvia declarou. A intensidade de suas palavras reverberava no ar. Você nunca soube, porque Clara precisou de você. Precisamos de você. Um turbilhão de emoções tomou conta de Samuel. Precisar de mim? Por quê? A realidade conhecia desmoronava em tempos de uma revelação chocante, e a confiança que depositou na vida em Clara estava se transformando em pura traição. Como poderia? Rafael, que já estava aflito, passou a olhar para Silvia com um olhar que misturava raiva e desolação. Você teve a chance de consertar isso. E agora? A tensão aumentou como uma corda puxada ao limite, prestes a estourar. Clara, agora em um estado desesperador, gritou. Vocês não entendem! Não é só a verdade que está em jogo. As vidas de todos estão ameaçadas. Nos anos que passei com você, Samuel, aprendi que o amor pode ser a pior armadilha. A situação ficou insustentável. Samuel sentiu que tudo o que conhecia poderia ser apenas uma cortina de fumaça. Olhando fixamente para Tiane, ele percebeu que havia algo mais. Samuel, quem somos de verdade? Tiane perguntou, sua voz trêmula. Uma nova camada de terror se desenrolava. A verdade agora era uma faca de dois gumes. Diante da revelação, da conexão, de quem realmente eram, ele se sentiu mais perdido do que nunca. O que mais
poderia surgir das cinzas da sua história. Antes que pudesse formular mais uma pergunta, o chão sob eles tremeu novamente, e a estrutura começou a desmoronar ainda mais. A dúvida não era mais se conseguiria salvar a si mesmo e a Tiane, mas o que significava realmente ser uma família. Um grito ecoou no caos, enquanto tudo se desmoronava. Seus sentimentos, seus laços, estavam prestes a mudar para sempre. O passado os alcançara, e com isso, o futuro tornava-se cada vez mais nebuloso. O que eles fariam agora? As portas para a verdade haviam se aberto, mas o que a verdade custaria? O caos era absoluto. O chão tremia sob os pés de Samuel, enquanto ele puxava Tiane pela mão, os olhos fixos em Clara e Rafael. Cada palavra soava como uma maldição. Cada momento parecia esfaquear seu coração. Ele mal sabia se a verdade que estava prestes a ser revelada era um presente ou uma maldição. No entanto, com cada explosão, a urgência aumentava. "Subam!" gritou Rafael, enquanto um pedaço do teto despencava ao lado deles. A fumaça tomava conta do ambiente, se enrolando como serpentes venenosas. Samuel não hesitou, seguindo Rafael e Tiane em direção à saída. Era como correr contra o tempo. A visão biclara caindo para trás, com aquele olhar de desespero, fez seu estômago se revirar. "Clara!" ele gritou, tendo um impulso de voltar. Mas a voz de Tiane, trêmula e desesperada, o trouxe de volta à realidade. "Samuel, não! Temos que sair agora!" E assim, eles saíram, empurrando-se através da multidão apavorada que se espalhava como folhas ao vento. O barulho era ensurdecedor, um coral de gritos e sirenes que ecoavam a cada esquina. Samuel sentiu o coração acelerar. O que Clara realmente significava quando disse que todos estavam em perigo, o que ainda estava por vir. Quando finalmente chegaram ao ar livre, Samuel virou-se, ofegante. Os repórteres cercavam o local, suas câmeras ainda registrando cada segundo do desastre. Ele sentiu a necessidade de protegê-los, mas os olhares curiosos e julgadores só aumentavam sua angústia. "Samuel, precisamos ir." Tiane puxava seu braço e ele percebeu que o tempo estava correndo. "Mas e Clara? O que faremos com ela?" A confusão tomou conta dele, enquanto a fumaça começava a se dissipar ao redor deles. Rafael, ainda próximo, olhou para o irmão. "Ela fez as escolhas dela, Samuel. O que importa agora é você e Tiane. Vocês precisam dos dois juntos se quiserem sobreviver a isso." As palavras pareciam pesadas, mas também traziam uma nova clareza sobre o que estava em jogo. Samuel respirou fundo. O peso estava ali, mas a conexão com Tiane era mais forte. Ele a olhou nos olhos, buscando compreensão. "Se Clara e eu estamos realmente ligados desse jeito, eu não sei o que pensar." O nó na garganta aumentava, mas ele não podia deixar isso desmoronar sua vida. Ele tinha que agir. Não podia se perder na teia de confusões em que estavam presos. Tiane, percebendo o tormento, sussurrou: "Não importa o que somos, Samuel. O que importa é que estamos aqui agora. Temos que sobreviver a isso juntos." As sirenes soavam ao fundo, uma lembrança persistente do caos que ainda o cercava. Rafael estava disso tudo cada vez mais distante, seus olhos cheios de uma determinação silenciosa. E neste destacado momento, enquanto a fumaça se dissipava, a incerteza pousava sobre todos.
O futuro se desdobrava diante deles, um caminho espinhoso e desconhecido. O que acontece agora? Samuel perguntou. Finalmente desabando sob a pressão, Rafael deu um passo em direção a eles. A expressão firme. Vocês vão ter que violar os segredos que ligam suas histórias e entender a verdade. O que isso significa é algo que ainda estamos para descobrir. Mas há um preço a pagar sempre. Os olhares se cruzaram enquanto Samuel se sentia consumido pela escolha que ainda precisava fazer. As revelações estavam à porta e o peso delas estava prestes a mudar tudo. E então, uma nova explosão ressoou ao fundo, lembrando-os de que o passado nunca fica quieto. Samuel percebeu. A verdade era perigosa e exigiria coragem. Uma coragem que, sem dúvida, eles teriam que encontrar. Assim, enquanto a fumaça se dissipava e a vida ao redor se transformava, ficou claro que o que realmente estavam prestes a descobrir seria seu maior desafio. E se havia uma coisa que sabia, era que o futuro estava repleto de dúvidas. Mas a determinação para desbravá-lo sempre viria primeiro. E nesse momento de introspecção, todos estavam prestes a partir para a próxima jornada. Se você chegou até aqui e quer saber o que vem a seguir, não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal. Você precisa fazer isso agora para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a mágica continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final que deixou todo mundo em suspense. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.